Afinal, o pecado separa o homem de Deus, separa o ser humano de Deus. E também vimos lá em Romanos que, afinal, o salário desse pecado é a morte. Então, procurando entender o que é o pecado, podemos primeiro pensar que na sociedade existem regras definidas, né? Há regras estabelecidas que devem ser cumpridas por todos os membros dessa sociedade. Ou no mundo em geral, há regras, há ordens que devem ser cumpridas por todos. E quando alguém não cumpre essas regras, é lógico que há sanções. Quando alguém não observa a regra estabelecida, essa pessoa entra em confronto com a lei e logo vai sofrer sanções. Então, quando nós falamos do pecado, podemos também perceber que o pecado seria a transgressão da lei. E isto está escrito lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, amados, quando há alguma ordem, alguma regra, aquele que não cumpre, aquele que não observa, entra em conflito com essa ordem. Essa pessoa está pecando. E fala-se de rebeldia a Deus. Nós aqui estamos a falar da palavra de Deus. Estamos a falar de Deus e a sua palavra. Estamos a falar para o povo de Deus. Estamos a falar para o ser humano. Então, quando o ser humano não observa aquilo que é a ordem estabelecida pelo nosso Deus, esse ser humano diante de Deus se apresenta como um rebelde, é um transgressor da lei. Então, podemos também dizer que pecado são todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Isto é que é o pecado. Então, também vamos aqui referir à origem do pecado. E nós não temos como falar da origem do pecado sem recorrermos a Gênesis, sem recorrermos ao princípio de todas as coisas. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, encontramos lá relatado o assunto da criação. Deus criou todas as coisas e ele viu que tudo era bom. E não só, também criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Estava tudo bom. E colocou o primeiro casal humano, né? Adão e Eva, no jardim do Éden. E está dito na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, que quando lá os colocou, Deus lhes deu uma ordem e eles deviam observar essa ordem. A palavra do Senhor diz: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, amados, tratou-se aqui ou trata-se aqui de uma ordem e que já traz a respectiva sanção. Deus não ocultou ao homem o que iria acontecer no caso de desobediência àquela ordem. Então, o homem tinha que estar lá no jardim, lavrar, guardar o jardim, comer dos frutos lá do jardim do Éden, mas há um fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que ele não devia comer.
Mas também está escrito que Adão e Eva transgrediram esta ordem. Quando nós lemos em Gênesis 3:6, a palavra do Senhor diz que eles comeram aquele fruto proibido, assim transgrediram a lei. É assim, amados, que o pecado começa. É assim que o pecado do ser humano entra no mundo, através do primeiro homem, através de Adão e Eva, que transgrediram a lei de Deus. Então, a partir daquele momento, Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal. Seus olhos se abriram, a palavra de Deus assim nos diz. E a partir daquele momento que eles pecaram, também podemos ver que o grave problema do homem foi que a sua comunhão, a sua amizade com Deus foi interrompida. E o homem passou a fugir da presença de Deus. Antes do pecado, havia amizade entre Deus e o homem. A palavra nos diz que, pela viração do dia, Deus aparecia e conversava com Adão. Mas, após o pecado, quando Deus aparece à procura do Adão, o Adão não está lá no lugar. O Adão está fugindo da presença do Senhor, porque ele havia pecado e ele já conhecia o mal e ele já podia perceber que estava nu. E começou a fugir de Deus. Deus procurando por ele. Onde estás, ó Adão? E Adão lá continuava se escondendo. A palavra também nos diz que ele, após isso, procurou justificar, o seu pecado. Mas a sua natureza já estava corrompida. Ele já não era mais aquele ser inocente. Ele já tinha uma natureza corrompida. Então, a partir da altura que se rompeu aquela comunhão do homem com Deus, ele passou para um estado de morte espiritual. O homem passou para o estado de morte espiritual. E então Isaías diz que o problema não é com a capacidade de Deus para salvar, nem que ele não possa ouvir, mas sim que as pessoas pecaram e se separaram de Deus. Portanto, o homem está separado de Deus por causa do pecado que ele cometeu. O homem pecou e se encontra na situação de separado de Deus. O homem se encontra na situação de morto espiritualmente. E claro, esta morte traz consigo também a morte física. São as consequências do pecado. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, devemos entender que todo o ser humano, a partir do pecado de Adão e Eva, é pecador. De nós não há quem não é pecador. Nós todos herdamos de Adão e Eva a natureza pecaminosa. E a palavra diz que todos pecaram, porque somos descendentes daquele primeiro casal humano e que transgrediu a lei. Automaticamente nós também nascemos com uma natureza corrompida, uma natureza inclinada para fazer o mal. Graças a Deus. Então, o Romanos 3,23 também confirma, dizendo que ninguém está isento desta natureza. Graças a Deus. O Romanos 3,23 diz: Romanos 3,23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Graças a Deus. Então, devemos entender que
o assunto do pecado não ficou lá com aqueles que o cometeram no início, mas passou para todos nós. Todos nós somos pecadores. Então, devemos entender que eu e você, amado irmão, sem Jesus Cristo, diante de Deus, somos pecadores. A nossa única saída é Jesus. Enquanto não aceitarmos a Jesus Cristo, somos pecadores. E sendo pecadores, também devemos entender que estamos sujeitos a uma sanção. É daí que estamos aqui falando das consequências do pecado. E vimos na passagem que lemos em Romanos 6:23, na parte A, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, a sanção para aquele que comete o pecado é a morte. A sanção para o ser humano sem Cristo é a morte. Então, a morte física e espiritual que traz consigo um pacote doloroso para o ser humano. Então, primeiro, podemos falar da separação de Deus. Homem passa a um estado de separado de Deus por causa do pecado. Então, também o domínio das faculdades espirituais sobre o corpo é rompido. O espírito já não mais pode dominar o corpo, porque o corpo já procura também vencer o espírito. O ser humano já passa a ser governado pelo corpo. São as concupiscências da carne que já dominam o ser humano, porque ele está separado de Deus e morto nos seus pecados. Podemos ver que a outra consequência, para o pecado é a maldição de Deus. Em Gênesis 3, 16 a 19, se relata esta maldição de Deus. Lá fala-se de dores, em Gênesis 3, 16 a 19. Fala-se de dores, fala-se da sujeição à lei, fala-se da maldição, fala-se da fadiga, espinhos, fala-se do suor. Portanto, o ser humano está condenado a viver uma situação de sofrimento, uma situação de dificuldades sobre dificuldades, a partir da altura que o primeiro casal humano pecou. Então, aqui está a condenação: dores, males, fadigas, espinhos, isso tudo contra o ser humano como consequência do pecado. Podemos ver aqui alguns exemplos desta maldição de Deus. Se nós formos a olhar para o primeiro casal humano, feito à imagem e semelhança de Deus, queremos acreditar que Adão e Eva, lá no jardim do Éden, estavam ali como amigos, juntos passeavam, provavelmente até de mãos dadas, podiam se acariciar, conversavam, compartilhavam os seus sentimentos. Mas a partir da altura que eles cometeram o pecado, essa relação de amor se rompeu. Não havia mais aquela relação de amor entre eles. Então, é daí que nós podemos notar, nos nossos tempos, as tensões que existem entre o homem e a mulher. Esta união do homem e da mulher está submetida ou passa a ser submetida a uma série de tensões e que marcam também aquela questão da dominação. O homem exerce o domínio, quer exercer o domínio, a mulher não quer se sujeitar e as brigas ali começam. São consequências do pecado. E a palavra, quando nos fala de dores, um dos exemplos são as dores do parto, que a própria palavra em Gênesis referencia, que a mulher vai passar por dores de parto, consequência do pecado.
E o homem, quando olhamos, o homem, a mulher trabalham dia e noite, procurando formas de suprir as suas necessidades. São incansáveis e não conseguem satisfazer as suas necessidades. O ser humano está suando dia e noite e não consegue satisfazer as suas necessidades. O homem está vivendo no meio de muitas e sérias dificuldades. Esta é a maldição de Deus por causa do pecado. Se olharmos para os governos, notamos também que há muita opressão. Os povos são oprimidos, as pessoas são oprimidas. Isto é consequência do pecado. Porque, segundo aquilo que era o plano de Deus, o homem, se tivesse obedecido àquela ordem dada lá no Jardim de Éden, não estaria a passar por opressão, por exemplo. Mas passamos por essas situações todas como resultado do pecado, como resultado do rompimento da nossa relação com o nosso Deus. Também outra consequência que a palavra de Deus se refere são as calamidades. Estas calamidades de que hoje nós falamos, amados, vêm lá desde o começo. Hoje nós passamos por situações de secas, passamos por situações de guerras, passamos por enfermidades diversas. Procuramos soluções para todas essas calamidades e não encontramos soluções. E à medida que o tempo passa, estas calamidades vão se agudizando, a situação vai piorando. O homem e a mulher se esforçam, trabalham, fazem de tudo para superar as dificuldades, mas nada acontece. Os cientistas lá se preocupam, trabalham de forma incansável, fazem pesquisas e não encontram soluções. Por exemplo, no mundo farmacêutico, não encontram soluções para as enfermidades pelo que o mundo passa. Então, calamidades são consequências do pecado do ser humano, consequência da transgressão da lei. A palavra diz que pecamos, então a sanção é a morte. Então, isto tudo está contido neste pacote da morte. Outra consequência que nós aqui podemos referir é o cativeiro. O ser humano, por causa do pecado, é cativo dos seus próprios desejos. O homem está preocupado em satisfazer os seus próprios desejos. E em Atos capítulo 7, versículo 51, está escrito que homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Amado, se o ser humano herdou aquela natureza pecaminosa, é claro que a todo momento o Espírito de Deus se aproxima para procurar guiar o homem, indicar-lhe o caminho a seguir. Mas, por causa da natureza pecaminosa, a tendência do homem é sempre de resistir àquilo que é a vontade de Deus. Então, desobedientes e estamos mortos em seus pecados. O coração do homem nesse estado está fechado para a orientação divina, para a orientação espiritual. Não quer obedecer nada àquilo que é do Espírito. A concupiscência passa a comandar o ser humano. As concupiscências da carne, dos olhos, assim como a palavra nos fala, comandam o ser humano. Então, o homem encontra-se cativo por causa do seu pecado.
E o apóstolo Paulo chega mesmo a dizer que nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o pecado que detesto. Isto vem em Romanos capítulo 7, versículo 15. Quer dizer, o ser humano tem a consciência de que este não é o bom caminho. Isto não é o que eu devo fazer. Mas por causa daquela natureza pecaminosa, porque se encontra no cativeiro do pecado, então o homem inclina-se para fazer o mal. Mesmo desejando o bem, ele não é capaz de fazer o bem. Ele inclina-se para o mal e acaba fazendo o mal. E ainda, Romanos 7,19 também diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, amados, vamos procurar entender a nossa situação, ou qual é a nossa situação real, quando não temos a pessoa de Jesus Cristo. Quando ainda nos encontramos no estado de pecadores. Somos cativos do pecado, amados. Não temos saída, inclinados para o mal. O bem não é conosco. Pensamos, lemos, somos ensinados, é na sociedade, é na família, é na igreja, é de todo lado. Mas quando Cristo não vive em nós, o que vai acontecer é que sempre vamos continuar a fazer o mal, a querer o mal, a gostar do mal, a desejar o mal. Cativos do pecado. Então, cativeiro, amados, é outra consequência do pecado. Então, estes cativos são dos tais que costumam dizer que se costuma dizer que não dão ouvidos a ninguém, não querem saber de ninguém. Não é porque simplesmente eles não querem saber, amados. É porque eles estão vivendo o cativeiro do pecado. Somente fazem o que lhes apraz, mas guiados por aquela inclinação para o mal, porque espiritualmente estão mortos, porque pecaram ou herdamos a natureza pecaminosa e logo estamos mortos espiritualmente e inclinados, vivemos inclinados para inclinados para o pecado. Então, amados, nós precisamos de refletir, né? Olhando para estas situações todas, a maldição de Deus. Por causa desta situação de pecado, encontramos pessoas que continuam a correr de um lado para o outro à procura de bênçãos. Isto por quê? Porque a partir daquele momento que o homem rompeu a sua comunhão com Deus, então as bênçãos também foram rompidas. Então o homem e a mulher estão a correr de um lado para o outro à procura de bênçãos. E muitas das vezes até se esquecem de que a bênção é Jesus Cristo. Ele é o único suficiente de nos trazer a bênção. Quando nós temos Cristo em nossas vidas, a bênção está em nós. Graças a Deus. Então, importa aqui trazermos uma chamada de atenção para todos nós, como igreja do Senhor, por causa desta situação ou deste assunto das consequências do pecado. Amados, o pecado traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam. Traz sofrimento e deixa marcas indeléveis na vida daqueles que o praticam. E atinge esse pecado, as suas consequências, atinge direta e indiretamente outras pessoas. Atinge nossos filhos, atinge nossos netos, o pecado por nós cometido. Então, precisamos de ter muito cuidado com a nossa vida. Principalmente nós que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mesmo aquele irmão que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, precisa entender que é pecador e
precisa sair da situação de pecador para que possa se livrar destas consequências que aqui nos referimos, que são algumas das consequências. Olhando, por exemplo, para o caso do rei Davi, né? Falando das consequências ou falando do fato de nós aqui afirmarmos que o pecado traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, assim como atinge direta e indiretamente outras pessoas. Quando olhamos para o pecado do rei Davi com Batseba, podemos notar que, primeiro, aquele filho que ela teve com Batseba morreu como consequência do seu pecado. E não só, seus filhos também tiveram problemas. Está relatado na Bíblia o caso de o escândalo sexual do filho de Davi, Amon, com sua irmã Tamar. Está relatado o assassinato de Amon, filho de Davi. Aquela tentação de usurpação do trono por Absalão, né? Seu próprio filho, queria usurpar o trono do pai. Isto tudo Davi passou, seus filhos passaram como consequência do pecado por ele cometido. É certo que Davi confessou o seu pecado foi perdoado, mas teve que arcar com as consequências de seus pecados pelo restante da sua vida. Então, amados, precisamos de ter cuidados. Amada igreja, pense na sua vida, nos seus atos, pois estes terão efeitos negativos ou positivos em você, assim como nos seus descendentes. Negativos ou positivos, dependendo da situação em que o irmão se encontra diante de Deus. Se for de pecador, continuando a viver no pecado, os efeitos, claro, serão nefastos. Mas se tiver voltado à comunhão com Deus, os efeitos serão bons. As bênçãos estão à porta, estão à sua disposição ou à nossa disposição como igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida, fala-se muito da maldição hereditária. Isto é consequência do pecado. Nossos bisavós, nossos avós, nossos pais pecaram. Eles sofreram as consequências. E nós, muitas das vezes, como filhos, como netos, ainda sofremos as consequências dos pecados cometidos por eles. Então, amada igreja, precisamos de repensar na nossa situação, olhar para a nossa relação com o nosso Deus. O que nós fazemos como cristãos? Será que estamos olhando para o Senhor nosso Deus? Será que será que ouvimos a ordem de Deus e nos preocupamos e nos esmeramos em cumprir com a ordem que nós recebemos do nosso Deus? Mas, amada igreja, como o nosso Deus é amoroso, Ele não nos traz somente aqui as consequências para aquela situação pecaminosa, não nos traz apenas aqui aquele pacote doloroso do pecado, que traz as sanções por causa do pecado. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que ama os seus filhos. Então, ainda Ele estende a sua mão, procurando resgatar o pecador. É assim que, na passagem que nós lemos em Romanos capítulo 6, 23, a parte B diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, amados, a morte de que nós falamos por causa do pecado cometido no jardim do Éden é morte eterna. A pessoa ali morreu para sempre. Mas o nosso Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nos dá
há uma saída, um escape. Uma saída para o problema do pecado e as suas consequências. Apenas aceitarmos a Cristo Jesus e passamos para a situação de vivos eternamente em Cristo Jesus. Em Atos 4:12 está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, amada igreja, precisamos de ser sérios neste assunto. Precisamos de repensar a nossa situação. O pecado atrai. O pecado puxa o homem, leva o homem a praticar o mal. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos o poder do Espírito Santo e muito bem podemos nos beneficiar da vida eterna. Podemos muito bem sair da situação do cativeiro do pecado para alcançarmos a vida eterna. Podemos muito bem sair da situação de amaldiçoados para filhos abençoados de Deus. Então, amados, queremos pedir para que o nosso Deus possa continuar conosco, possa nos ajudar a procurar entender que em nenhum outro nome há salvação a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. E fechemos os olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Papá, exaltar ao seu santo e bendito nome. Obrigado, ó Pai, por este momento de partilha da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo alerta que nos deu nesta noite. Pois, na verdade, Senhor, sem a sua presença, somos pecadores e estamos mortos, e morte eterna. Mas em Cristo Jesus, o Senhor alegra os nossos corações nesta noite, quando nos faz saber que o dom gratuito de Deus, só podemos alcançar através da pessoa de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, estamos a atravessar momentos difíceis, mas, ó Papá, precisamos da sua presença. Sem a sua presença, Papá, não somos vencedores. Sem a sua presença, ó meu Rei, somos pessoas vencidas. Mas, ó Rei da Glória, queremos crer que o Senhor é conosco. Vai continuar, Senhor, a nos vivificar, a nos dar forças para que possamos, Senhor, permanecer na Tua graça. Ajude também, Papá, aquele irmão que nesta noite ouviu esta palavra, para que também, Papá, possa render-se a Ti, ó Rei de toda a glória, para que possa ser um homem livre, um homem abençoado na Sua presença. Obrigado, Senhor. Oramos com ação de graças, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fomos verdadeiramente transformados através da palavra do Senhor. Muito obrigada a nossa mamã Cíntia Macuiane pela palavra do Senhor. Esta palavra que teve como tema consequências do pecado e ainda teve como subtema o salário do pecado é a morte. Então, amado irmão, somos todos exortados a abandonar o pecado. Somos todos exortados a deixar de ser desobedientes, a deixar a rebeldia e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amados irmãos, vamos praticar
o bem, vamos viver em santidade, vamos viver de acordo com a palavra de Deus, amados irmãos. Vamos servir ao Senhor, vamos buscar a Ele em espírito e em verdade e seremos abençoados, nós e as nossas famílias. Louvado seja Deus, que Ele continue tocando cada coração, continue transformando as nossas vidas para que a cada dia nós possamos viver debaixo da sua graça. Graças a Deus. E neste momento convido a nossa banda para entoar um hino.
Deus, amados irmãos, por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu para estarmos na Sua presença, em oração, através da televisão, mas informar aos amados irmãos que, para além da Top TV, os irmãos podem acompanhar os cultos através das plataformas digitais, como a YouTube e o Facebook. Dizer que os nossos cultos têm decorrido todas as quartas-feiras e sextas-feiras às 18 horas e aos domingos às 8 horas. Então, amado irmão, participe. Exortamos também aos amados irmãos para que continuem a depositar os seus dízimos e ofertas juntos às suas congregações, amados. Vamos contribuir para o crescimento da obra do Senhor. Vamos contribuir para a manutenção do Evangelho, amados irmãos. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. Estamos chegando ao fim do nosso culto e para tecer as últimas considerações e encerramento do culto, mais uma vez convido a nossa mamã, Cíntia Macuiana. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Igreja, queremos agradecer a Deus por mais este dia de culto ao nosso Deus e vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render honras e glórias. Obrigado, Papá, por este culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Oramos, Papá, para que continue conosco, abençoando, Senhor, a todos quantos ouviram a sua palavra. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Pai, queremos pedir para que, na verdade, o seu nome seja glorificado. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a Igreja. Amém.